E finalmente chegamos no nosso último tópico do nosso curso de Excel, onde vamos falar então sobre os tipos de gráficos e vamos simular algumas criações de gráficos. Vamos lá? Então, rapidamente aqui só os tipos de gráficos existentes. Vamos falar sobre os gráficos de linha, de coluna, de pizza e esse tipo de gráfico, que na verdade é um gráfico misto. Ele tem tanto informações de gráficos de barras, de colunas, quanto informações de linhas. Esse tipo de gráfico, só para entender, ele mostra o seguinte tipo de análise. Olha só, nós temos aqui uma lista de 10 clientes e o faturamento desses 10 clientes junto representa 57,11% do nosso faturamento total. Então é um tipo de análise, você já deve ter ouvido falar sobre curva ABC ou sobre gráfico de Pareto. São essas as informações trazidas num tipo de gráfico como esse, tá ok? Vamos então criar, né, um gráfico idêntico a esse daqui. Ó. Eu trouxe essas mesmas informações para cá para a gente fazer a simulação. Vamos montar o nosso gráfico. Primeiro ponto, selecionar os dados. E agora a gente vai lá em inserir e escolher o tipo de gráfico. Então vamos lá em inserir. E aqui estão os tipos de gráfico existentes. Então para essa situação eu vou escolher o gráfico de linhas, não é isso? Eu vou clicar nesse tipo de gráfico simples aqui, olha só. Tá aqui, ó. Ele trouxe o meu gráfico. Agora eu só arrasto para onde eu quiser o meu gráfico. Com o botão esquerdo mesmo do mouse eu consigo arrastar. Deixa eu aumentar um pouquinho ele, né? Então eu clico aqui, olha, e consigo aumentá-lo. Só que ele trouxe a informação crua do meu gráfico de linhas. Ele não trouxe informação nenhuma, mas eu consigo, por exemplo, inserir esses dados no meu gráfico. De que forma? Eu clico sobre a linha e com o botão direito do mouse adicionar o rótulo de dados, que são essas informações. Supomos que eu não queira, ele está demonstrado à direita de cada um dos pontos, né? Ó. Supomos que ao invés de deixar à direita, eu quero alterar, então eu quero formatar, esses rótulos de dados e ao invés de estarem demonstrados à direita, eu quero, por exemplo, deixá-los na região central ou então acima ou abaixo. Vou deixar acima, ok? Supomos que eu queira também que ele traga a informação de mês. Eu clico em nome da categoria, por exemplo, e olha só como ele ficaria demonstrado. Dentro de cada um dos dados, ele trouxe o mês correspondente. Mas eu não vou deixar, é só para mostrar. Nome da série, que é vendas totais no ano. Se eu clicar sobre a série, ele também vai trazer, ó, item a item, essa informação, vendas totais no ano. Mas como eu já tenho o nome do meu gráfico com esse título, né, vendas totais no ano, também não preciso dessa informação. Ok, está aqui a informação então do meu gráfico. Está quase lá, né? Ó. O que falta agora? Vamos alterar essa cor da linha, o estilo do meu marcador. Vamos lá, com o botão direito do mouse sobre a linha. Eu quero agora formatar a série de dados. Opções do marcador. O marcador é exatamente aonde está cada uma das minhas informações. Então ele tem os pontinhos aqui, ó. Cada situação aqui vai ter um pontinho de marcação. Eu quero que esse marcador interno seja num formato de losango. E a cor dele eu quero que seja num azul escuro. Olha lá, ele já fez a alteração, tá vendo? A cor da linha não quero esse azul claro, eu quero que seja uma cor sólida, vermelha. Pronto. Tá aí então o meu gráfico. Supomos que eu não queira essas linhas de fundo. Eu clico sobre uma delas e dou delete. Pronto. Está montado o meu gráfico igualzinho a esse que nós tínhamos aqui. Vamos montar agora um gráfico de colunas. Vou selecionar novamente os dados, inserir colunas. Aqui tem várias opções, né? Mas eu vou escolher essa simples só para a gente brincar um pouco. Vou aumentar o tamanho dele. Vou fazer a mesma coisa, vou inserir as informações, então eu vou adicionar o rótulo de dados. Com o botão direito, eu quero que ele não quero que ele esteja demonstrado em cima, eu quero que ele esteja demonstrado aqui dentro e de assim, ó. Então eu consigo formatar o rótulo de dados,
para a região central, só que eu quero que o alinhamento dele esteja não na horizontal, mas na vertical de assim. Tá aí, montado o nosso gráfico de colunas. Supomos, por exemplo, que eu queira destacar somente essa coluninha, as demais não, somente essa, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu vou dar um clique aqui. Quando eu der um clique, ele selecionou todas as minhas colunas. Se eu der mais um clique, ele selecionou isoladamente essa coluninha. E aí, por exemplo, eu quero deixar essa coluna numa cor de destaque. Então, eu vou formatar o ponto de dados selecionado. Eu quero que esse ponto seja numa cor diferente, como por exemplo vermelho. Ok? Está aí o gráfico. Se eu não quiser essas linhas de fundo, só lembrando, eu clico sobre elas e dou um del. Vamos fazer agora um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de pizza. Vou selecionar os dados. Eu venho em inserir gráfico de pizza. E aqui eu seleciono o tipo de pizza que eu quero. Eu vou escolher uma pizza 3D. Tá, ok. Ele trouxe o gráfico, né? Só que ele não trouxe as informações, eu quero inserir, né? Então, com o botão direito sobre as minhas fatias, eu quero adicionar o rótulo de dados. Ele trouxe aqui as informações constantes em cada um dos rótulos. Quero ainda formatar o meu rótulo de dados, onde ele traga o nome da categoria. Eu sei que existe aqui uma legenda, mas para não ter que ficar procurando, azul é segundo grau incompleto, vermelho é segundo grau completo, eu consigo inserir o nome da categoria no próprio gráfico. E está aí o meu gráfico de pizza em 3D montado. Uma informação importante. Toda alteração que eu fizer nos meus dados, automaticamente o meu gráfico já vai se atualizando. Como por exemplo, 40. Olha só, ele já mudou totalmente o meu gráfico em decorrência dessa alteração que eu fiz. Ok? E por fim, temos aqui essa informação, olha, como eu tinha dito, né, desse gráfico de colunas junto com o gráfico de linhas, que é um gráfico que analisa a curva ABC. Vou selecionar então somente 10 clientes aqui, ó, e vou montar um gráfico de colunas, ok? Onde ele traz essa informação que eu vou trabalhar agora. Nesse gráfico, nós temos então as informações de 10 dos meus clientes. Aqui nós temos somente a informação de valores. Como eu quero também ter nesse gráfico a informação de percentual acumulado, então eu vou inserir um eixo secundário. Para fazer isso, eu clico sobre os meus dados e com o botão direito do mouse eu quero formatar a série de dados. E eu vou pedir um eixo secundário para o meu gráfico. Olha só o que ele fez. De um lado eu tenho as informações em percentuais e de outro eu tenho as informações em reais. As informações em percentuais são essas que estão em vermelho, certo? Vou clicar sobre elas e agora com o botão direito do mouse eu vou pedir para alterar esse tipo de gráfico. Eu não quero que essas informações sejam definidas em formato de colunas, eu quero que elas sejam demonstradas em formato de linhas. Então eu vou alterar o tipo de gráfico para linha e dou um OK. Pronto, está aí a informação. Agora basta adicionar os rótulos de dados. Aqui também eu quero adicionar os rótulos de dados percentuais. E agora é só brincar com a informação, né? Eu quero formatar rótulos de dados, eu quero que ele fique no centro, naquele alinhamento vertical do jeito que eu tinha no outro. Eu quero que esses dados aqui, olha, sejam demonstrados acima, né? Quero mudar o tamanho também para tamanho 8, porque eu acho que está muito grande. Quero tirar essas linhas de fundo. Quero mudar a cor das minhas barras. Quero que essas cores sejam demonstradas em vermelho. Eu quero que a cor da minha linha seja demonstrada de azul, por exemplo. Quero que a opção do meu marcador seja em losango numa outra cor, que não seja essa, mas que seja num verde. E está aí o meu gráfico montado. Tá ok? Então, essas são algumas opções de gráficos que nós temos.
E finalizamos então, pessoal, o nosso curso de Excel. Então, ao todo, olha só, nós vimos 12 itens do básico, 10 do intermediário e 7 do avançado, totalizando 12 mais 10, 22, mais 7, 29 itens, 29 tópicos aí do Excel. Espero poder ter agregado algum conhecimento a vocês. E mais uma coisa, cada uma dessas minhas aulas, você clicando aqui, você vai receber esse material. Clicando aqui, você consegue assistir cada uma das minhas aulas. Ou então, no final de cada explicação, por exemplo aqui, ó, validação de dados. No finzinho de cada explicação eu tenho o link aqui para você assistir as minhas aulas. Tá ok? Então, desejo a você bastante boa sorte, né? Espero poder então ter agregado todo esse meu conhecimento de Excel e qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá ok? Bons estudos, foi um prazer e até a próxima.